Olá, senhoras e senhores tripulantes, sejam muito bem-vindos ao 8º capítulo, Pressões. Antes de iniciarmos, peço a todos que deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam e ativem o sininho. Nas pressões, veremos o que é pressão dinâmica e o que é pressão estática. Pressão é uma grandeza normalmente definida como força por unidade de área. Então, na imagem ao lado, a gente pode verificar essa fórmula. A força é um numerador, uma igualdade da pressão, e a área, que está como a divisão, é o denominador. Consequentemente, se o número abaixo, que é o denominador, a área, for maior, o resultado deverá ser inversamente proporcional, menor, e vice-versa. Em física, aplica-se o conceito geralmente aos fluidos. Quando um fluido é submetido a forças, exerce uma pressão sobre ele. Além disso, a pressão que está sendo relacionada aqui, nada mais, nada menos, vai ser a força da ação da gravidade aplicado em todos os corpos mergulhados no fluido. Nesse caso, fluido gasoso, a nossa atmosfera. Então nós temos agora a pressão dinâmica. É aquela provocada pelo impacto do ar e depende do vento. Ou seja, quando o ar está em movimento, na sua advecção, e no momento em que esse ar se choca com algum objeto, com um corpo, o ar aplica uma força relacionada a essa velocidade. Então, quanto maior for essa velocidade do ar, maior será a pressão dinâmica. Quanto menor for a velocidade desse ar, consequentemente, será menor a pressão dinâmica. A pressão estática, como o próprio nome diz, ela está relacionada ao corpo em não movimento, parado. Como ali já está falando, é aquela que não depende do movimento do fluido. Então, nada mais, nada menos, é a pressão atmosférica agindo nos corpos em inércia. Teorema de Bernoulli. Ou Bernoulli. Um aumento na velocidade de um fluido em escoamento, assim como nós vimos lá na equação da continuidade, causa uma redução na pressão estática. Então veja, na equação da continuidade, ele diz que aonde houver um estreitamento, a velocidade desse fluido vai aumentar. Então a gente vai ter um aumento de pressão dinâmica, porque a pressão dinâmica está associada ao movimento. Quanto mais rápido, maior será essa pressão dinâmica. Só que veja que Bernoulli, ele diz que a pressão estática diminui. Então, como a gente sabe que a pressão estática está relacionada ao corpo em inércia, ele precisa ser menor em relação ao corpo que está em movimento, que a pressão dinâmica é maior. Então veja que acaba tendo uma relação entre pressões com essa velocidade. Uma das aplicações do teorema de Bernoulli é o tubo de Venturi, o qual possui um estrangulamento onde o fluido sofre um aumento de velocidade pela equação da continuidade e, consequentemente, redução da pressão estática. Então nós temos aqui o tubo de Venturi. Então veja, na entrada que está ao lado esquerdo, vamos imaginar dessa forma, assim como também está direcionado pela seta, vai entrar com uma velocidade x. Vamos classificar como x1. Na saída, ao lado direito, a outra extremidade, vamos chamar também de x2. Agora, onde está ocorrendo o estrangulamento, a gente vai chamar de y1. Então veja que a velocidade que entra deverá ser a mesma velocidade que sai. E aonde está ocorrendo o estrangulamento, pela equação da continuidade, esse fluido vai ser acelerado. E como nós temos já o entendimento de que a pressão dinâmica está relacionada ao movimento, diretamente proporcional, e a pressão estática está relacionada ao não movimento, que é inversamente proporcional, a gente pode dizer o seguinte: aonde ocorre a maior velocidade, a pressão estática, a pressão atmosférica diminui e a pressão dinâmica
aumenta. E aonde ocorrer uma velocidade menor em relação a esse estrangulamento, a pressão dinâmica diminui e a pressão estática aumenta. Então a gente pode dizer o seguinte: no x1 e no x2, a pressão estática é maior e a pressão dinâmica é menor, mesmo tendo velocidade. Porque nós estamos agora relacionando aonde tem o estrangulamento, que é o y1, no meio, a qual a pressão dinâmica é maior, porque a velocidade aumentou, e a pressão estática é menor, porque a velocidade aumentou. E a gente pode aplicar agora na asa. Veja que existem livros que vão explicar pela terceira lei de Newton, ação e reação, e outros livros vão explicar através do teorema de Bernoulli. Então, nesse caso, não existe um conceito exato de como se gera uma sustentação. Existem esses dois conceitos que, se forem aplicados no aerofólio, vai ser gerado a sustentação. Então, vamos focar aqui nesse primeiro momento no teorema de Bernoulli, a qual diz o seguinte: o fluido acelerado diminui a pressão estática e aumenta a pressão dinâmica. Então vamos observar aqui este aerofólio. A gente está verificando a asa em corte. A gente pode verificar também a sua nervura. Mas aqui, nesse caso, não existe estrangulamento. Então, como tem que ser realizado uma diminuição dessa pressão? Pela velocidade. Se nós olharmos na parte superior da asa desse aerofólio, a gente pode verificar que há uma curvatura maior em relação ao perfil inferior. O que isso quer dizer? O ar, no momento em que vai chocar com este objeto, com essa massa em movimento, ele vai precisar entender o seguinte: como na parte superior há uma curvatura maior que a inferior, ele vai ser forçado a acelerar, porque a mesma velocidade que entrou, assim como a gente viu no teorema de Bernoulli, tem que ser a mesma velocidade que sai. Porque qual é o grande foco e o que não precisa, e o que precisa sempre ocorrer? Vai ser fluxo laminar, um fluxo organizado. Então, se houver uma diferença de velocidade na parte superior em relação à parte inferior na final, ou até mesmo na parte inicial, o ar vai ficar desorganizado, vai perder energia e a aeronave não vai ser possível se sustentar no ar. Então, nesse caso, o ar precisa estar totalmente laminar. Então, a velocidade, esse ar vai ser muito mais acelerado na parte superior, porque ele precisa igualar a velocidade igual que está na parte inferior. Veja que, como na parte inferior desse perfil não tem curvatura alguma, a velocidade vai ser a mesma. Só que, na parte superior, como o caminho é maior, esse ar precisa ser acelerado para encontrar com o ar de baixo na final. Então, consequentemente, o teorema de Bernoulli diz: nesse aumento de velocidade, vai diminuir a pressão estática na parte superior. E como a parte de baixo não houve diferença de velocidade, se for comparado com a parte superior, a pressão estática é maior. E a dinâmica, na parte superior, é muito maior, porque a velocidade aumentou. Então, nesse caso, há uma diferença de pressões. Pressão menor em cima, pressão maior embaixo, possibilitando a geração dessa sustentação e, pelo efeito da lei ação e reação, essa pressão maior vai empurrar a asa para cima, gerando essa sustentação. Com isso, finalizamos o nosso 8º capítulo. Até a próxima!